trazer para vocês aqui uma breve reflexão sobre um dos temas que eu li aqui no Livro da Glória, lá pelo capítulo 3 ou 4 desse livro. Ela vai falar uma coisa que me despertou um gatilho aqui sobre perdão e sobre algo que a gente tá perdendo quando a gente fala, pensa e vive, às vezes, o Evangelho nos dias de hoje. Vamos lá? Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos de volta aqui a esse canal. E se você não é inscrito, eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal. Não deixe de conferir os links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora vai estar contando a gente sobre alguns temas do cotidiano e de como nós podemos ver a graça de Deus no cotidiano. E ela me atentou por uma coisa, sabe? Muitas vezes quando a gente vai falar, pensar, comentar, conversar sobre evangelho, sobre a questão toda do cristianismo e da fé, a gente foca muito na questão do perdão. Excessivamente na questão do perdão, sabe? Que Deus nos perdoou, que nós somos culpados e que nós recebemos o perdão de Deus, que nós vamos pecar sempre, somos pecadores, mas que Deus está disposto a nos perdoar, tanto que já fez isso por nós na cruz, que esse é um lugar que a gente tem que acessar, e eu concordo plenamente, é tudo isso. Porém, existe uma parte que a gente não está vivendo, que a gente está esquecendo. O perdão ele é um meio para chegar em um outro lugar. Na verdade, o perdão é parte de um processo para uma coisa maior que nós não estamos desfrutando. Já parou para pensar nisso? Nós estamos focando no meio. Nós não estamos focando no final do processo. Nós não estamos focando no objetivo completo de Deus quando planejou tudo isso para nós. Deus planejou que nós tivéssemos intimidade com Ele, que nós fôssemos próximos dele. Lá no Jardim, no Éden e no Êxodo, a gente consegue ver que Deus ele quer um momento de intimidade, Ele quer ter comunhão conosco, Ele quer estar conosco e conversar, viver, e Ele quer que nós desfrutemos da presença dEle, que a gente possa viver o amor da Trindade e que a gente possa ter esse relacionamento completo, sabe? Entretanto, o pecado veio, invadiu o mundo e nós estávamos separados de Deus. Êxodo, Deus vai falar para Moisés que nenhum homem poderia estar na sua presença, né, e continuar vivo. Então ele vai passar uma parte da glória dele em que Moisés possa ver, mas Moisés pede, e então Deus faz isso. E aí a glória vai trazer essa transição, porque assim, o Velho Testamento apresenta várias situações onde Deus está desenhando pra gente o projeto de salvação, onde Ele está desenhando na história, ao mesmo tempo que aquelas pessoas estão vivendo isso, Ele está deixando marcado para as outras gerações tudo o que Ele ia fazer. Ele está revelando, está descortinando toda a história já no Velho Testamento. Então a glória vai trazer a perspectiva de Paulo, onde Paulo diz que em 2 Coríntios 3,18, em todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A simples visão de Cristo em sua glória é transformadora, a glória vai dizer. Ela está trazendo esse versículo aqui no intuito de dizer que ela faz essa comparação de que antes de Cristo nós não tínhamos esse lugar de acesso a Deus. Nós não tínhamos como estar e ter intimidade com Deus e contemplar a glória de Deus, tampouco refletir a glória de Deus. Então, quando Moisés pede que Deus se apresente a ele tem aquela apresentação ali, aquela vivência, e ele desce do monte com o rosto resplandecendo, ele tem que botar um pano por cima, porque aquela glória é tamanha que aquilo fica nele, né? Então, as pessoas conseguem ver que ele teve um contato direto com a glória de Deus. Mas quando Jesus morre na cruz, nós somos perdoados. Ele toma a culpa em nosso lugar e nós podemos, então, entrar nesse lugar aí de intimidade com Deus e contemplar a glória de Deus. Essa glória que é revelada a Moisés também pode ser entendida dentro de muitas formas teológicas, assim. A glória vai trazer aqui como algo, como o caráter, sabe? A bondade, o jeito, vamos dizer assim, de Deus. Essa é a glória dele. Esse resplandecer, essa luz, assim. Quando Paulo está dizendo que à medida em que nós vemos a glória de Cristo, nós somos transformados por ela, nós refletimos como espelhos, assim, espelhos que ainda não podemos ver perfeitamente, sabe, o reflexo no espelho. Quando ele está falando isso, ele quer dizer que à medida que eu vou conhecendo e mergulhando na intimidade com Deus, com Jesus, isso se dá de várias formas. Agora vai trazer aqui, estudando, né, lendo, orando, conhecendo Deus, assim, principalmente através da sua palavra e dos recursos que a Bíblia traz pra gente, já, assim, simplesmente pela Bíblia, mas também por livros, assim, por vídeos, por conversas, por pregações, e assim, isso acontece muito no convívio
na igreja, em comunidade, onde todos ali estão todos no mesmo propósito, direcionados para as mesmas coisas. Quando a gente mergulha nesse conhecimento de Deus, a gente começa a refletir pontos de Deus, a gente começa a refletir coisas de como o nosso pai é. Eu lembro que uma vez, numa pregação na minha congregação, eles falaram assim, que um filho é parecido com o pai. Mesmo quando a gente é adotado, a gente adquire traços daquela família por convivência. Então, não importa a genética que a gente tenha ou as predisposições que a gente tenha. A gente vai assumir algumas coisas, algumas características do meio em que a gente convive, daquela família que a gente tem mais contato. Há algumas pessoas que dizem que nós somos a média das 5 pessoas em que nós convivemos, vemos, né, em que nós seguimos, enfim. As pessoas nos influenciam. Então, com Deus não é diferente. E isso é a pura graça de Deus, sabe? É quando a gente deixa de aproveitar o perdão de Deus para chegar no objetivo de Deus que Ele queria para um fim. E esse fim era a intimidade com Ele. Era poder estar de novo debaixo daquele acesso a Ele. Poder viver, assim, de fato com Ele e desfrutar do seu amor, sabe? Desfrutar da sua presença, do conhecimento dEle. Ter os nossos olhos, assim, desvendados, sabe? Poder enxergar, assim, as suas verdades, o seu caráter, os seus planos, os seus projetos. Deus queria que a gente vivesse a intimidade com Ele e usufruísse da sua bondade, do seu amor, do seu perdão, dos planos maravilhosos que Ele tem pra nós. Do fardo leve que Ele nos promete lá nos Evangelhos. Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a ver que, à medida em que nós vamos, então, mergulhando nisso, e ele assim, a gente vive para a glória dele. Eu falo isso no 13º dia da jornada, Uma Vida com Propósito. Deus é tão bom que a gente vai para glorificar ele. E quando a gente glorifica a Deus com a nossa vida, quando a gente vive uma vida de acordo com aquilo que ele planejou pra gente, ele é tão bom que ele nos devolve satisfação, alegria, sabe? Prazer, felicidade e alívio, sabe? É bem como o Salmo diz, deitar me fazem verdes pastos. É como se eu estivesse num dia de calor e eu deito naquela grama verde, sabe? E eu descanso com aquela brisa refrescante, assim. É como se tivesse dado um alívio na vida. É isso que Deus faz com a gente, sabe? Nesses dias de angústia, de tristeza, assim, de desespero, às vezes de incertezas, assim, do que tem acontecido no mundo. Meditar, assim, de que Deus tem esse lugar pra nós, independente das circunstâncias que a gente vive, sabe? É tão reconfortante, é tão maravilhoso. A Glória me atentou pra isso. E de que eu vivia muito, e falo muito, e penso muito no perdão de Deus. Busco o perdão de Deus. Ele já me foi dado. O que eu tenho que buscar, na verdade, é desfrutar das consequências do perdão, que é esse lugar de acesso a Deus. Quando Paulo vai dizer que nós estamos refletindo Ele como espelhos, ainda estão sem forma, né? Mas que um dia vão ser vistos por completo. Penso que é como se, à medida que a gente é transformado pelo que nós conhecemos dele, que nós começamos a refletir o caráter do nosso Pai, nós conseguimos enxergar que tudo aquilo que a gente faz de bom, tudo aquilo que a gente consegue realizar, inclusive no nosso trabalho, toda a bondade, a beleza, tudo aquilo que é pro crescimento, tudo isso vem de Deus. E viver isso glorifica Ele. Isso é o reflexo de Deus. Isso é a glória dele na Terra. É que como nós podemos ver e as pessoas podem ver um pouco de quem Deus é na nossa vida. Isso só pode acontecer na medida em que nós mergulhamos nesse processo, sabe? E quando a Glória me fez parar pra pensar na questão do reflexo e de como Deus mudou a situação do Velho Testamento pro Novo, a partir do sacrifício de Cristo na cruz, é como se eu tivesse mergulhado num outro gatilho agora. É de tentar cada vez mais buscar esse lugar de intimidade, sabe? Esse lugar de conhecimento, para que as pessoas possam reconhecer a paternidade, reconhecer quem é o meu pai a partir das minhas atitudes. Gente, eu sou muito falha, eu erro, as pessoas que me conhecem sabem como eu sou. Quem tá me vendo aqui na internet mesmo pode ver como eu sou, no Instagram, podem ver. As pessoas que convivem comigo, elas têm mais conhecimento daquilo de que de fato eu sou. E obviamente eu erro e falho em muitas coisas. Todos nós somos assim. Mas Deus já sabe disso. Deus já conhece os teus erros e as tuas falhas. E Ele já te deu o perdão para isso. O que falta é você acessar esse lugar de perdão. E aí, a partir disso, não ficar como a gente é, mas mudar. Paulo diz, vivam como pessoas santas que vocês já são. Então, o que falta mesmo é a gente buscar e acessar esse lugar.
quem sabe falta esse gatilho de você entender isso, sabe? Quem sabe você não se sente digno, assim. Muitas vezes eu digo assim, eu sou um mal de muito... Eu causo muito mal para as pessoas, sabe? Eu sou o foco de muitos problemas, eu não ajudo ninguém, eu não faço nada certo. E isso vai minando a nossa mente. Mas Deus já sabe disso. E Ele escolheu, assim, nos gerar e fazer com que nós viéssemos a esse mundo. E com certeza Ele tem um propósito para nossa vida. Nós não nascemos assim por nada. A Bíblia diz que porque dele e para Ele são todas as coisas. Então a gente tem que focar no que a gente sabe dele e procurar conhecer mais, para que a gente possa então desenvolver tudo isso e poder acessar esse lugar aí que nós temos disponível e muitas vezes a gente não acessa. Gente, é isso que eu queria dividir com vocês sobre a glória, sabe? Essa questão desse processo mesmo, que a glória me fez pensar muito, né? De viver mais a graça. E quem sabe eu voltei pra vocês com algumas outras coisas que a Glória tem falado nesse livro aqui, Os Vilumes da Graça. Eu vou deixar aqui pra vocês embaixo o link desse livro na Amazon. Se vocês quiserem dar uma olhada, ele é bem acessível, é bem legal, assim, fala muito sobre cotidiano, sobre casa, sobre o propósito mesmo no dia a dia mesmo, assim, sabe, viver o cotidiano. Você pode aplicar isso em muitas áreas da sua vida. No começo parece muito papo, assim, de mãe, de casa, e realmente é. A Glória, ela é uma missionária que vive no Oriente Médio, mas dá pra aplicar em várias partes da vida e, assim, ela desvenda de forma muito simples, assim, sabe, de forma muito, muito fácil de entender coisas que a gente vive, assim, com exemplos do cotidiano, sabe? Então, se você não é mãe, não é esposa, você já foi filha, né? Então, e um dia você pode ser, quem sabe, esposa, mãe, e isso vai ser de grande valia. Eu tenho certeza que se você perseverar na leitura desse livro, vai te ajudar bastante, assim como tem me ajudado. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like e enviar esse vídeo aí pra alguém que esteja precisando ouvir isso, assim como eu tava precisando, e assim como você foi abençoado, abençoe alguém. E até o próximo vídeo.